Oi, pessoal. Caiu aqui, mas já estamos retornando. Chamar a Leiliane de volta. Leiliane, você só tem que lembrar de onde você parou, porque com certeza eles não querem perder nada. Dá um oi aqui para mim, Leiliane, para já te chamar de volta. Ai, Abel, internet é uma situação que a gente tem indispensável para a gente, né? E ainda a gente tem que ter uma melhor qualidade. Aí, voltamos. Voltamos. Ai, será que é a minha internet? Legal, mas eu lembro onde a gente parou. O que eu estava falando, que assim, como eu vejo, e até esses tempos atrás eu participei de uma jornada de inovação com a MIT Sloan. Foi, gente, tem muita coisa disponível, muita coisa gratuita, uma jornada fantástica. E tem uma pessoa que eu sigo que eu amo, que se chama Silvio Meira, e ele falou muito dessa integração do sistema de saúde, né? Isso ficou muito na minha cabeça. Porque hoje, o sistema de saúde, se eu vou numa clínica, não existe conversa, ou seja, os sistemas não estão interligados, né? Então, se eu vou num pneumologista, ele não sabe o que meu endócrino passou, e a gente fica realmente. O que eu contar, o médico vai saber, e a partir daí ele pode fazer o cruzamento e me passar alguma medicação. Mas se por acaso você não contar, se você se esquecer de alguma coisa, se de repente a pessoa é um idoso que talvez não vai lembrar de tudo, que não vai estar com todas as receitas na mão, algumas coisas podem passar. Isso era muito do que eu via no Gami. Então, quando a gente pensa no futuro, né, é, toda essa tecnologia, para mim, é uma ferramenta. Como você usa ela, é como você também traz o seu valor para aquilo. Então, quando eu penso no nosso papel, né, de farmacêutico dentro do mundo que está se digitalizando e cada vez mais a gente vai ter acesso a muita informação, imagina que no futuro eu tenho o histórico inteiro daquele paciente. Eu sei todos os médicos que ele foi, eu sei todos os medicamentos que ele está tomando. E a gente fala até em farma, tem artigos aí muito futurísticos que falam assim, hoje a gente já consegue imprimir muita coisa em 3D, né? Falam até de imprimir medicamento em Sim, 3D na sua casa, né? E aí, que papel o farmacêutico vai ter, né, dentro desse meio? Né? O farmacêutico tem essa última, a última etapa entre que o paciente vai pegar o medicamento e vai tomar. Né? E a gente existe nessa etapa por um motivo, e por um motivo muito forte. A gente, né, a base do nosso curso é estudar farmacologia. Né? Farmacologia, química farmacêutica, todas essas interações medicamentosas, entre as classes medicamentosas. É, realmente fazer a dispensação de medicamento, ensinar como usar, ter realmente esse cuidado com o paciente na ponta, né? Nós somos a última, eu falo que é a última chance dele tomar o remédio corretamente. exato. A gente, no centro acadêmico, a gente fazia muito trabalho de aconselhamento de paciente e era incrível como as Eram pessoas. ótimos esses É, trabalhos, né, Leiliane? era. E assim, esse trabalho de aconselhamento, você acha assim, mas a gente fazia visita em casa, a gente fazia aconselhamento, até organizava feiras em algumas praças específicas. E você tinha casos esdrúxulos, a pessoa, eu coloco na boca para ver o gosto, aí eu sei qual medicamento eu tenho que tomar, né? Muita gente não sabe ler, né? Não sabe escrever, não sabe diferenciar. Então não adianta eu dispensar um medicamento para que não, porque, por exemplo, eu aprendi muito isso no Gâmea, tinha idoso que mesmo com óculos não conseguia mais ler. Eu tinha que fazer um sistema de cor, né? Na época a gente inventou uns adesivos coloridos e aí a gente fazia uma tabela e colocava os adesivos coloridos com um número bem grande, porque ele não consegue mais ler. Né? Chegou uma limitação grande para a pessoa. Além, até nesses trabalhos comunitários que a gente fazia durante a época da faculdade,
tinha pessoas que não sabiam ler e escrever. E essas pessoas sofrem muito com problema de interação medicamentosa, com efeito adverso, tomar dose errada. Então, quando a gente pensa no medicamento para arritmia cardíaca, que às vezes a dose é tomar meio por semana, essa pessoa não consegue tomar meio por semana, toma um digitálico todos os dias, né? No HC eu peguei casos de intoxicação, era meio por semana, a pessoa tomava meio todo dia, teve intoxicação de digitálico, né? Então, quem que pode ajudar esse consumidor? Esse paciente, ele vai chegar para o médico e vai falar que ele está tomando certo. Às vezes ele não entende a receita, ele não entende a letra do médico, né? Então, a tecnologia está aí para ajudar o farmacêutico cada vez a cumprir o seu papel de uma melhor forma. Mas para a gente pensar hoje, né? Como que eu começo a construir esse networking? Como que eu começo a mostrar o valor da classe farmacêutica, né? E acho que mostrar o valor da classe farmacêutica é uma luta. Eu me lembro desde, acho que do segundo mês de faculdade, é uma luta, né? Existem 1000 projetos de lei tentando tirar o farmacêutico da farmácia, colocar um técnico, enfim. E porque justamente as pessoas não entendem o nível de conhecimento que a gente tem que ter para ser farmacêutico, para estar ali na frente, né, dispensando medicamento, para estar numa indústria pesquisando medicamento, ou para estar desenvolvendo um cosmético com todas as condições de segurança, ou num laboratório de análise clínica. Então, a gente tem um currículo tão extenso, não é por acaso, né? E a gente precisa realmente valorizar isso, colocar bastante isso. E quanto mais a gente traz todo o conhecimento que a gente tem para frente do nosso trabalho, eu acho que melhor fica como a gente pode atuar. Então, quando eu penso, por exemplo, nesses projetos de aconselhamento, né, Ruth, que a gente estava comentando, que é Sim. muito interessante fazer na faculdade, porque você começa a ter as primeiras interações com o paciente. E aí você, pelo menos assim para mim, quando eu comecei esses trabalhos, eu comecei a perceber, eu não estou estudando o suficiente. Eu não sei o suficiente para orientar uma pessoa, né? Para mim ficou muito claro quando eu comecei a fazer essas visitas em casa, a gente tinha um programa que a gente visitava realmente as pessoas, que era o programa da ciência farmacêutica, o PAF, e que era dentro da empresa Júnior e também em colaboração com o centro acadêmico, mas o que ficou muito claro, assim, eu não tenho, assim, por mais que eu estude, eu não estou preparada, é uma responsabilidade muito grande. E quando eu fui para o Gâmea, no Hospital das Clínicas, fica mais evidente ainda. Você está com uma pessoa que tem 17 medicamentos. Você não tem 17 medicamentos na tua cabeça para você traçar, conhecer a bula, traçar as interações medicamentosas. E é muito a prática. Acho que quanto antes você começar a ter essa interação, né, com o paciente, e começar a estudar, começar, enfim, a desenvolver esse conhecimento, se desafiar também, né? Será que eu tenho que estudar mais? Tenho que aprender mais? Eu tô, por exemplo, se eu tô realmente numa drogaria, qual que é a jornada desse consumidor, né? Que é o livro de que o Jobs está me dando. Quando ele entra, como ele tá, como eu posso ajudar ele, que tipo de serviço eu posso prestar para ele, né? Falar como ele tem que se alimentar, como que ele casa a alimentação com medicação, rotina. Ele entende, eu consigo entender se ele entende a receita, se ele entende o que eu estou dispensando para ele, precisa de um código de cor, precisa de que eu faça alguma coisa para facilitar a vida desse paciente, né, desse consumidor. Então, eu acho que nas nossas mãos farmacêuticos, independente da área que a gente atue, a gente está ali para fazer, que é um pouco do nosso juramento, a gente está fazendo a vida das pessoas melhor, né? A gente tem realmente um dom aí de conhecer o paciente, de conhecer as medicações, de poder atuar para esse paciente ou para esse consumidor, independente se a gente está na indústria farmacêutica, cosmética, drogaria, SUS, academia, pesquisa, né, acadêmica. A gente tem muito conhecimento que a gente pode já da graduação começar, enfim, a construir. A gente cuida por dentro, por fora, né? Não é medicamento, é cosmético, é estética, a gente cuida, né? Estamos em. É o conceito de remédio, né? Eu acho que é muito isso, né?
até a gente, né, a profissão farmacêutica veio dos apotecários, né? Então, nem tudo que era recomendado por um apotecário era um medicamento, né? Existia também, às vezes é um fitoterápico, às vezes é um chá, enfim. E eu acho que essa interação também com o paciente mostra muito esse poder até do farmacêutico, de entender o que está acontecendo ali. A pessoa está precisando de um medicamento realmente, ou eu posso dar uma outra orientação para ela, né? Busca um outro médico, olha, talvez não seja a melhor estratégia que você está usando. Então, acho que tem uma questão de aconselhamento. E se a gente pensar também, eu sou uma grande fã do SUS, né? Eu acho que a gente tem um sistema de saúde, né, comparado com outros Excelente. países, que é excelente, é fantástico. Mas muita gente nem acessa o SUS, muita gente vai na farmácia, né? E eu acho que a gente tem que se desafiar muito como farmacêutico, assim, quanto eu estou preparado para atender para falar com essa pessoa. Pode ser que realmente seja uma coisa muito simples, e a gente tem até na legislação algumas coisas que a gente pode realmente recomendar como farmacêutico, mas o quanto eu também consigo convencer essa pessoa que ela precisa procurar um sistema de saúde, né? Então, a gente tem um papel muito importante no sistema de saúde. Acho que a gente teve ganhos importantes até em termos de legislação, né, do farmacêutico poder dispensar, prescrever alguns medicamentos, né? E acho que isso é muito importante, né? E a gente tem que começar a se preparar desde muito cedo, né? Então, eu estou achando muito legal você ter proposto essa semana de conscientização, de estar falando, né, de vários aspectos que o farmacêutico pode atuar e como as pessoas já começam na graduação a se preparar. Olha, temos vários comentários, várias perguntas. Pode Pessoal, mandar. quem tinha enviado anteriormente, manda. Eu quis voltar tão rápido que acabamos perdendo as perguntas, tá bom? Mas assim, o pessoal tá amando, Leiliane. Ai, que bom. Vou misturar aqui entre comentário e perguntas, tá bom? Tá, vamos lá. Então, Ionara falou a melhor live. Tá de parabéns. Obrigada. O Rei perguntou qual foi seu maior desafio no início de carreira, mesmo com o seu sucesso profissional. Olha, um desafio, eu acho que começar na indústria, e você assim, sai da universidade, você não entende de marketing, de consumidor, de conceito, as pessoas vêm falando, não, esse produto tem esse conceito para esse consumidor, e, e você está naquela área ainda técnica, né? Eu sei como funciona esse produto. Então, para mim, aprender e estar nas salas, assim, e começar a aprender esse universo que a gente até não tem na universidade, foi realmente o meu maior desafio, né? Fora que também tem muita coisa de legislação, de regulamentação, a gente acaba, obviamente a gente tem uma base na universidade, mas quando você senta para escrever um dossiê de registro, né? Quando você senta para desenvolver a fórmula, desenhar um estudo de estabilidade, por mais que existam procedimentos na empresa, você é responsável por desenhar todo o desenvolvimento daquele produto, né? Eu sempre tive pessoas muito boas, né, para me ajudar, mas é um desafio muito grande. Então, essa entrada na indústria foi um choque cultural para mim muito grande. Até porque quando você entra num programa, jovens talentos, ou até num programa de treino, existe uma expectativa muito grande, né? Que você já sabe tudo, você é um super profissional. Então, foi um desafio muito grande aprender esse outro lado, né? Olhar principalmente porque eu entrei numa indústria de consumo, e a minha universidade, ao menos, a gente falava muito de produto farmacêutico, né? Tinha algumas matérias de cosmetologia, mas nunca houve uma abordagem de produto de consumo, né? Que hoje em dia, realmente, a gente tem muitos farmacêuticos empregados, né? Então, acho que isso aprender de mercado de consumo massivo, para mim, foi o meu maior desafio, com certeza. Vamos. Ó, Luciano concordou, a melhor mesmo. Obrigada. Vocês estão de parabéns, a Merci. Ter preocupação com o paciente na ponta, ou profissional, das referências. Alguém da farmácia Araújo poderia
mandar a pergunta novamente, porque não, a gente Eu não não, entendi. nós não entendemos. Será que é como ter a... É como ter excelência na ponta, tipo, para atender os pacientes? Ele manda pra gente novamente. Tá, Aí a gente faz aqui. tá bom. A Nena. Gente, ela é real mesmo. Estou estarrecida com o senso humanitário dessa maravilhosa. Ah, obrigada. A Nena é uma aluna querida nossa. A Bárbara tá falando, caramba, ela começou na indústria e já tá no sistema de saúde, É, quanto conhecimento. um É polvinho, né? paixão, gente. É um polvinho, tem uma perninha em cada lugar, adoro. Ô, Leiliane, você tinha comentado no início que você fazia seleção também, né? Eu gostaria que você comentasse, né? Nós temos os alunos que estão na graduação, que muitos desejam ir para a indústria, né? Esse sonho, né, de muitos alunos que estão no curso, que escolheram essa profissão. Quais são as características que você acha que o perfil desse profissional que vai para a indústria tem que ter? Quando eu estou selecionando, eu sempre... O meu principal objetivo é curiosidade intelectual, né? E eu gosto muito de uma definição que o Steve Jobs tinha, é o connecting the dots. Então, por exemplo, quando a pessoa tem curiosidade intelectual, e assim, na Kimberly eu tinha um time fantástico, meu último time, enfim, totalmente fantástico, agora na GSK isso está sendo montado, mas eu procurei profissionais muito diversos, né, que conseguiam, eu dou um tema para a pessoa consegue fazer uma pesquisa e conectar a coisas até que não são correlatas. Então, por exemplo, quando a gente vai falar, eu vou dar um exemplo de bebida, quando eu estou falando de um medicamento, né, antes, no passado, a gente tinha alguns claims é tudo que a gente coloca como propaganda, né? Então, se é Bayer é bom, dura 8 horas, 2 vezes mais proteção, 12 horas de sono tranquilo, tudo isso é claim. Isso faz parte até de um mercado de consumo, que agora o medicamento está entrando. Mas quando a gente pensa assim, o claim é o que geralmente endereça a necessidade de um consumidor, né? Então, para mim, esse profissional que conecta os dots é, por exemplo, uma pessoa que quando eu estou desenvolvendo um xarope, lembra no passado que tinha aquele claim? Se é ruim é porque é bom? Ninguém quer mais xarope ruim, gente. Ninguém quer mais xarope ruim, né? A pessoa ela sim quer resolver o problema dela. Então, na verdade, esse Jobs to be done, ele fala muito isso. A pessoa compra um serviço para tornar a vida dela melhor. Então, eu compro um xarope porque eu quero melhorar do meu problema de saúde. Mas eu não quero aquele gosto horrível. Eu não quero sofrer mais do que eu já estou sofrendo com a minha doença, né? Aí a gente olha para a indústria, por exemplo, de chiclete. Quando você tem lá um Trident e aí ele começa com sabor e termina com outro sabor. Se eu estou desenvolvendo um xarope, eu preciso entender como que funciona o paladar. Como que eu sinto? Primeiro tem o aroma, então eu já tenho que trabalhar ali no aroma. Depois eu realmente vou sentir com as papilas gustativas. Como eu sinto? Onde está aquele gosto residual? Tem como eu mascarar em fases? Tem como eu colocar um sabor e depois um sabor secundário para ter uma liberação controlada? E aí vai ser mais agradável para esse paciente tomar essa medicação? Porque se for muito ruim, existe aquele problema do paciente realmente aderir ao tratamento farmacêutico. Se ele tem que tomar aquilo por 7 dias, o negócio é horrível. Se ele melhorar no terceiro dia, ele vai parar. E aí eu não vou estar fazendo o meu trabalho, que é tornar a vida daquele paciente melhor, né? Como farmacêutico. Sim, eu posso desenvolver. E eu tenho que usar a criatividade para tornar a vida desse paciente melhor, né? Então,
essa curiosidade intelectual. Então, eu já tive, né, pessoas no meu time que falaram, mas como que a Trident faz isso? Se a Trident faz, a gente tem que conseguir fazer também. Esse medicamento tem que ficar mais gostoso. Não é possível. Mas vamos fazer em goma. Para mastigar. Nossa, mas para mastigar, a estabilidade não dá certo. Não, mas peraí, tem uma indústria de bala que consegue fazer. Como é que a gente não vai conseguir fazer? Então, são essa curiosidade intelectual, assim, mas tem uma outra categoria que faz isso. Como que eles fazem? Eu posso aprender com outra indústria? Eu posso aprender com outro conhecimento? Ou seja, porque se a gente for realmente para as aulas de farmacotécnica, e eu lembro, nossa, a gente tinha que ficar lá experimentando aqueles xaropes horríveis. E aí eu me lembro que tinha umas aulas assim, nossa, mas esse aqui tá difícil mascarar. Esse aí não tem muito jeito, não. É isso mesmo. Não tem que ser isso mesmo. O consumidor, quem quer sentir gosto ruim, dor? Você acha que o teu paciente ele vai aderir à posologia pelo tempo que está prescrita, se for ruim a medicação? Não. Então, eu olho muito essa curiosidade intelectual, essa capacidade de correlacionar uma indústria com a outra, a capacidade de buscar soluções em outras áreas, né, de propor parcerias. Então, eu posso propor uma parceria com uma universidade, com uma startup. Hoje em dia, enfim, a gente pode. Existe um ecossistema de inovação que você pode lançar um monte de desafios e ter startups aí para realmente estar com você. Então, assim, eu olho muito a questão de criatividade, curiosidade intelectual. Conhecimento em digital eu acho muito importante. A gente está falando, né? Somos profissionais farmacêuticos que têm aí como missão principal tratar de medicação, mas hoje a gente está inserido dentro do mundo digital, então o quanto essa pessoa entende desse mundo digital, porque no futuro eu vou interagir com o meu paciente, o meu produto vai ter que interagir através de alguma plataforma de negócio com um paciente, através de algum modelo digital. Como essas pessoas conseguem entender. Então, eu diria assim, acho que essa capacidade de curiosidade intelectual para mim é mais importante, né? E eu vejo muito isso, o que a pessoa fez, que tipo de experiência ela teve, se ela participou, né, de alguma empresa júnior. Eu gosto de time bem diverso, então eu tinha gente que era doutorando, que tinha feito doutorado, pessoas que não tinham feito nem mestrado, um time diverso, uma vai aportar para a outra, né? Mas eu diria que pensamento científico, curiosidade intelectual e entender, né, de inovação digital, para mim, seriam os top 3 que eu poderia levantar aqui hoje. Então... Hoje eu acredito que o idioma inglês e isso é tecnologia, né, default. Inglês é default. é o básico, né? Eu acho que proatividade é uma característica muito importante hoje, né? Principalmente na área de P&D, né? Não tem aquele que... Uma coisa que você falou de proatividade, né? E acho que agora, em época de pandemia, isso está cada vez mais evidente, né? Então, tem aquela questão, né, de o que você consegue fazer com o que você tem, né? E a gente, dentro desse contexto de pandemia, a gente está cada vez mais desafiada a fazer o que é possível, né, com o que a gente tem. Então, a gente pode ver um perfil que vai reclamar muito e não conseguir avançar dentro da pandemia. Eu tenho problema de conexão, eu não estou fisicamente aí, eu não consigo ir para o laboratório, eu não consigo fazer tal coisa. E, ao mesmo tempo, você vai ter pessoas que vão falar, nossa, eu encontrei uma startup, eu já me conectei, eu estou fazendo um projeto remoto, dá para fazer uma modelagem digital, eu consigo testar esse produto digitalmente. Então, tem dois perfis também, né? E eu acho aquele perfil bem empreendedor, que fala, não, eu não consigo, eu sempre fiz teste com o consumidor ali fisicamente, eu consumidor, um protótipo na mão do consumidor, eu ali observando como é que ele faz. Eu não consigo fazer isso esse ano. Só que uma indústria não pode parar, não sei quanto tempo a gente vai ficar parado sem poder realmente, estamos trabalhando todos em home office. Né? Como que eu testo produto, a ideia de produto novo? Como que eu consigo fazer isso dentro de um contexto de pandemia? Então, o meu time da Kimberly, as profissionais que eu tinha lá, fantásticas, elas acabaram encontrando soluções digitais. Encontrei tal agência que consegue fazer protótipo virtual, a gente narra, testa, deixa tudo de uma maneira diferente.
não é como a gente fazia, a gente está fazendo diferente. E funciona super bem. Então, é muito desse perfil, sabe? De como você busca teu conhecimento. O rei está perguntando, mesmo com o seu sucesso profissional, qual foi sua maior dificuldade no início de carreira? Eu acho que foi aquela parecida com aquela primeira pergunta que eu respondi, que é muito isso, né? Acho que foi entender esse mundo de consumo. Porque na universidade eu tive muito contato com pesquisa científica realmente, com desenvolvimento de medicação, formas farmacêuticas, mas como inserir esses produtos dentro de uma indústria de consumo, de um mercado, tendo um consumidor ali com uma voz ativa e não um passivo que vai receber o xarope que é ruim, mas funciona. Como que essa mudança, né, realmente de mindset, entender esse mundo, para mim foi realmente uma das maiores dificuldades, né? Além de, enfim, você está começando numa carreira, você tem que, né, se provar, essa questão de querer sempre fazer mais e entregar, acho que tem uma cobrança também de início de carreira, né? Sim, e Marisângela está perguntando por você ser mulher. Você sentiu Hum. alguma dificuldade na área da indústria? Eu adoro essa pergunta, até porque, assim, eu lidero alguns grupos né, para empoderar mulheres, para realmente desenvolver liderança feminina e sim, tem muito. Eu acho que tem muitas dificuldades. Eu já participei de boards onde eu era a única mulher, né? E representatividade importa, e importa muito. E às vezes, assim, esse assunto daria pra gente combinar outra live. Aliás, eu posso indicar vai ser uma live minha sobre isso. Mas, assim, hoje, se a gente olhar mercado, né, existe, quando a gente começa lá nos cargos iniciais de carreira, a gente até consegue ter uma equidade. Quando a senioridade na carreira vai aumentando, vai diminuindo a quantidade de mulheres. Isso acontece na maioria das empresas. Existem muitos programas que hoje tentam corrigir o que eles chamam de gender gap, né, que é realmente ter uma igualdade. E geralmente as pessoas pegam números totais. Os números totais parecem que você tem uma equidade, mas quando você olha realmente cargo de liderança, é muito diferente, né? Eu acho que tem muito gender bias, a mesma postura diante de um mesmo problema que um homem tem, ele é considerado assertivo, a mulher é considerada emocional. Eu já tive vários labels na minha carreira. Eu tenho um perfil extremamente forte, né? E eu acho que durante muito tempo eu até tive que deixar ele muito forte para poder ter voz, né? Quando você realmente, durante muito tempo, eu fui uma líder mulher só, em diversos fóruns, né? E isso faz com que existem livros muito interessantes, vou indicar dois aqui. Tem um que se chama O Segredo das Mulheres de Sucesso. Eu até fiz um curso com a Valerie Young, que escreveu esse livro, e Faça Acontecer, que é da CEO do Facebook. E esses livros, eles trazem exemplos assim muito claros que você vive no dia a dia. Então, é ter uma voz. As mulheres são muito mais interrompidas quando elas estão falando. A questão de ter filhos coloca muito em xeque o quanto aquela mulher vai conseguir liderar aquele projeto ou não. E por isso que eu falo que é importante ter representatividade. Porque se tem outra mulher ali, esse assunto vai ser barrado na hora. Esse tipo de viés de gênero você consegue realmente colocar na hora. As mulheres também têm um fator muito importante, né? As mulheres se aplicam menos para as oportunidades. Então, existem pesquisas muito sérias que estão nesses livros, que falam quando o homem quando ele acha que ele está assim 50, 60% preparado para aquela vaga, ele vai lá e se aplica, ele pede o projeto, ele pede o aumento, ele negocia salário. A mulher, ela tem que estar 90%, 99% pronta para falar que ela quer aquela vaga ou se aplicar para aquela vaga. A gente não deixa o espaço para a gente crescer. Porque se eu estou 50, 60% pronta e eu quero o desafio e consigo o desafio, eu ainda consigo crescer dentro daquela carreira. A gente quer estar pronta para se aplicar.
Então, nesses grupos de líderes mulheres ou de pessoas que estão aspirando a cargos de liderança que eu tenho, a gente discute muito isso, né? Como você pede aquele projeto, como você se aplica para aquela vaga. Existe dentro desse livro, O Segredo das Mulheres de Sucesso, trata da síndrome do impostor, que acomete muito mulheres. E isso é, assim, gente, tem pesquisa, esse livro é fantástico, pesquisa séria de neurocientista, provando que isso existe, é real. Então, sim, é mais difícil. Hoje eu vejo uma movimentação que existem muitas líderes mulheres que já estão se conscientizando disso. E tem uma outra questão. A geração que está chegando hoje em cargos de liderança já é uma segunda geração de líderes. Existe uma coisa chamada de First Generation Syndrome, que foram as primeiras mulheres que chegaram a cargos de liderança. E essas primeiras mulheres que chegaram a cargos de liderança, elas tiveram que adotar uma postura mais masculina em termos de estilo de liderança. E isso fez com que elas não deixassem o caminho mais fácil para quem estava vindo atrás. O que a gente está fazendo agora é uma mudança de mindset. Como eu deixo o caminho mais fácil para quem vem? É minha obrigação. Eu tenho que fazer o caminho mais fácil para quem vem. Quem vem agora não tem que passar por tudo que eu passei. Né? Passei muita discriminação de viés de gênero. Já cheguei em empresa que as pessoas olharam para... Eu cheguei em uma indústria totalmente engenheirada, sendo líder Brasil dessa indústria e diretor industrial, me perguntando, mas por que contrataram uma farmacêutica? Eu preferi uma engenheira. Aliás, um engenheiro, porque você vai ter que lidar com fábrica. Então, isso aconteceu muito na minha carreira. Então, chega uma mulher, já recebi feedback de que me preocupo muito com aparência. Eu sou mulher, eu posso ter os meus interesses, isso não tem absolutamente nada a ver com a minha performance no trabalho, né? Então, assim, são feedbacks que passam por um viés de gênero para realmente desqualificar quem é muito qualificada. Então, sim, gente, tem muito viés de gênero em qualquer área de atuação. Né? Infelizmente tem muito, e assim, faço outra live sobre isso, eu adoro. Então, falar de síndrome do impostor, falar, enfim, de desafios de liderança, tem bastante. Então, assim, a gente tem que pedir mais desafios, se aplicar mais, não ter medo, se esforçar e a gente consegue. Está sendo ótima a comemoração de hoje, porque todos que participaram, todos os convidados já sugeriram uma outra live. Vamos fazer. Maria, a Hilda comentou que, na verdade, com essa pandemia, todos nós tivemos que se reinventar, né? Tá, ele reformulou a pergunta para a gente. Então, ele, depois da conclusão do seu curso, chegando no mercado de trabalho, você teve muita dificuldade na prática. Tem muito aprendizado, né? Eu acho que, assim, para você se destacar, eu acho sempre que você tem que dar aquela milha extra, né? Eu sou bem partidária disso, né? Se é alguma coisa que você acredita, que você gosta muito, até trazendo um pouco do conceito do empreendedorismo, para o seu empreendedorismo, né, pessoal de carreira. Por exemplo, eu me mudei para GSK, né? E não é só no início de carreira, é o tempo inteiro você acaba, né, se reinventando. E eu estou voltando para a farma depois de 8 anos fora de farma, né? Legislação mudou, estou tendo que recapitular muita coisa de classe medicamentosa, fazer os connecting the dots, então os produtos que eu trabalho, como que eu trago eles para ser mais consumer-centric, que a gente fala. Então, qual é a milha extra, né? Qual que é o quilômetro extra que eu tenho que dar? Onde eu tenho que realmente focar? Eu costumo fazer muito o meu plano, que eu chamo de 30, 60 e 90 dias. Então, assim, como que eu quero estar como profissional? Então, assim, pensando que eu estou assumindo um cargo de liderança sênior, né? Eu sou a Head de R&D da Jéssica Brasil. Como que eu fico, né? A gente usa muito umas siglas em inglês, né? Up to speed. Como que eu chego daqui 90 dias entregando total no meu cargo, né? E foi muito isso que eu fiz até no começo de carreira. Então, quando eu comecei, obviamente eu tive cosmetologia, mas não era aquela cosmetologia para, né, manipular. E mesmo manipulação de pomadas e medicamentosas, é diferente, você tem
um tipo de equipamento, piloto, na faculdade, quando você vai para uma indústria, são outros equipamentos. Então, eu sempre mapeei o que eu não sabia. Então, não sabia de processo industrial, não sabia de validação de processo industrial. E eu cheguei àqueles reatores gigantes. A gente não vê isso na universidade, porque até não faz nem sentido a universidade ter isso, né? Então, quando você chega, realmente você tem que montar um mapa. Eu costumo fazer também, além de montar um mapa do que eu não sei, o que é crítico para minha posição, eu monto quem são as pessoas críticas para me ensinar. Então, assim, quando eu comecei na Johnson, tinha um horário fixo de estágio. E eu voluntariamente queria ficar mais para ficar na operação. Não estava mais trabalhando, eu ficava acompanhando os operadores. Eu queria entender como que eles manufaturavam o produto. E eu estava lá vestida né, manipulando junto com eles. Porque eu queria entender aquela dinâmica, como que eles produziam o produto. E depois disso, você tem repertório. Não, mas aquele reator é assim, tem a hélice desse jeito, realmente a incorporação desse ativo é mais difícil, é mais complicada, a gente ficou tantas horas. Você tem repertório, né? Principalmente quando você vai para uma indústria e você começa, estar na planta. Quem sabe do processo, gente, é o operador, não é o cientista farmacêutico que está lá no centro de pesquisa desenvolvendo. A hora que chegou na planta, dá um monte de problema, o que pode fazer, o que não pode fazer. Eles sabem tudo. E são as pessoas assim mais apaixonadas por aquilo que fazem e são as pessoas mais abertas a te ensinar. Eu tive assim experiências ótimas. Ressalto uma experiência que eu tive na Colômbia quando eu fui transferir uma planta. Imagina você ir fechar uma planta para trazer para o teu país, né? Eu falei, gente, as pessoas vão me ignorar, ninguém vai me ensinar nada. Assim, foi um banho de aprendizado. Me ensinaram absolutamente tudo, cada processo, eu ficava em turnos com os operadores, aprendi todos os processos, transferi. Eu não queria simplesmente ir lá, eu podia ficar dentro de uma sala de reunião, aprender todo, né, fazer toda a documentação que era primariamente que eu tinha que fazer e transferir para o Brasil, né? Porque alguns operadores iam vir ficar um tempo no Brasil até para transferir os processos. Mas como você entende como eles fazem lá, o que essas pessoas estão passando, né? A planta vai fechar, tinha gente que trabalhou mais de 30 anos lá naquela planta. Então, tem uma coisa muito rica, e quando você se envolve realmente com as pessoas, eu falo que assim, em qualquer trabalho no mundo corporativo, a gente não tem que ter medo do amor, né? A gente tem que realmente estar junto com as pessoas, e essas pessoas vão se abrir, e você vai falar que não sabe, assim, eu tenho pavor de quem fala que sabe e depois não sabe, né? Eu costumo ser muito honesto que eu sei o que eu não sei, porque uma hora vem a conta e se você não consegue pagar, é muito complicado. Então, acho que eu diria assim, fica perto de quem sabe, quem tá ali. Às vezes, uma coisa que eu percebia muito dos operadores é que eles falavam assim, os estagiários, jovens talentos nem querem falar com a gente, né? E, poxa, porque, então, tirar um pouco essa coisa, eu sou farmacêutico, fiz universidade, essa pessoa não fez nada, né? Enfim, não, assim, o cara sabe coisas que você nunca vai saber, né? E se você conseguir fazer uma parceria muito boa, um ajuda o outro. E aí acho que é onde você tem maior oportunidade de aprender. Aqui os comentários estão assim, muitos, 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 muitos. Assim, eles falando que passaria, Gilza falando que ficaria a noite ouvindo essa mulher incrível. Ai, que Parabéns, lindo! Leiliane, pela excelência de profissional que é. Temos muito que aprender com você. Ai, eu estou muito feliz de estar aqui, nossa, falando com vocês. A Iris, live maravilhosa. Obrigada, coordenadora e os convidados, por nos proporcionar esse aprendizagem. Vocês têm uma coordenadora incrível, né? A Ruth aí já. Acho que a história de carreira da Ruth, a Ruth devia fazer uma live, contar a história de carreira dela, né? Acho que a Ruth, para mim, é uma pessoa super antenada, né? Em tendência, tecnologia.
Eu brinco assim, a Ruth me apresentou que era celular no cursinho, né? Então, o que é isso? A Ionária falou, se a gente não tivesse comentado, daria para perceber que somos Muita amigas. História, né? Muita história boa juntas. Gente, muito obrigada. Leiliane, muito obrigada. Eu que Foi agradeço. excepcional a sua participação para a gente finalizar esse dia de comemoração. Uma honra tê-lo conosco. Você já deu sugestão de outra live, tá? Então, pode marcar. A gente só tem que agendar um dia essa outra live. Gente, são muitos comentários, muitas perguntas, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Ainda por causa que caiu, a gente estendeu um pouquinho mais, porque estava gostoso ouvi-lo e terminar esse dia de comemoração para Internacional do Farmacêutico. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Enfim, vocês, né? Eu falo que tempo é o bem mais precioso que a gente tem, não dá para recuperar, então tem que valer a pena vocês estarem gastando esse tempo aqui comigo. Como mensagem final, eu deixaria a gente tem uma profissão maravilhosa. A gente pode fazer muito, né, pelas pessoas, seja paciente, consumidor, onde a gente estiver atuando. Então, assim, abracem essa profissão com muito amor, com muito carinho. Nós somos muito importantes dentro do sistema de saúde como um todo, seja em qual ponto a gente estiver. Então, assim, é uma profissão incrível, sou completamente apaixonada. E parabéns por vocês estarem nessa jornada, né? Numa sexta-feira à noite, sextando aqui comigo e com a Ruth. Obrigada, Ruth, pelo convite, adorei. Imagina, o convite já está feito, a gente só tem que marcar a data. Gente, muito obrigada, boa noite. Avise os colegas que não assistiram que está disponível no YouTube e no IGTV. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.